Olá, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que bom podermos estar juntos mais uma vez nessa super programação. Eu quero começar esse programa desejando a você muita saúde, muita vida, muita paz, muita alegria no seu coração. E por falar em saúde, é claro, já está no ar o seu programa, o nosso programa Vida e Saúde. Aqui nós temos a oportunidade de aprofundar realidades que a gente precisa conhecer. A gente traz uma enfermidade para o programa, a gente aprofunda, traz os médicos especialistas, então a gente aprende a como conhecer melhor o nosso corpo e nos prevenir daquelas doenças oportunistas que tentam roubar e tirar aí a nossa paz. Já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde o Dr. José André Carvalho. Ele é fisioterapeuta e também é diretor do Instituto Prótese e Órtese. Aceitou nosso convite, escritor, tem 5 livros sobre o tema e aceitou falar hoje de um assunto muito interessante. Estamos acompanhando aí as Olimpíadas, no Rio de Janeiro. A gente olha as imagens, vê as imagens, se emociona com situações de superação, Então vamos entender um pouquinho sobre isso, ou seja, que não é o fim do mundo não, gente. Amputação e reabilitação. O doutor aceitou nosso convite para falar tudo que a gente precisa aprender sobre o tema de hoje. Lembrando que o programa fica muito melhor, muito mais dinâmico, muito mais interativo quando você participa, isso mesmo. 0 operadora 19 3871 9620. 19 3871 9620 é o telefone, fique à vontade de ligar, participar. Aliás, ligue para o teu vizinho, ligue para a tua vizinha, que o assunto hoje é amputação e reabilitação. Você também pode usar o recurso do e-mail videsaude@rs21.com.br, videsaude@rs21.com.br. Se preferir, temos mais um recurso ainda, o WhatsApp. Hoje está na moda o WhatsApp, o programa também tem. 0 operador 19 99675 5600, 99675 5600. Reabilitação, amputação é o tema de hoje. A nossa produção preparou uma matéria, aliás, uma matéria muito interessante, a paralímpica, Thaís, a gente vai entender um pouquinho da sua história, enfim, ela passou por tudo isso e hoje é uma atleta famosa representando o Brasil. A gente vai assistir essa matéria, quero convidar você a assistir comigo e depois para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. José André sobre o tema de hoje. Vamos à matéria e sejam todos bem-vindos. Essa é a Thaís, 23 anos, atleta paralímpica. Quando você passa a praticar um esporte, você mexe com quase tudo, Você mexe com responsabilidade e tudo mais. Mas a história dela nem sempre foi assim. Eu fiquei quase 1 ano sem colocar o pé no chão. Nesse tempo todo procurando o que tinha acontecido, E aí eu descobri em Campinas, no Boldrini, que eu tinha osteosarcoma, que é um câncer no tornozelo. E falar desse momento, é claro, causa muita emoção. Na época, Thaís tinha apenas 12 anos de idade e precisou ser forte para tratar a doença que causou a amputação da perna. As principais causas de amputação são por ordem vascular, tumores e por acidentes, no caso acidentes traumáticos. Apesar de ser algo que muda a rotina da pessoa e em muitos casos causa até depressão no indivíduo, Thaís mostra que soube tirar de letra essa condição. É até engraçado, você se adaptar com tudo isso. Mas difícil eu acho que não foi, eu acho que foi natural. Eu jogo ainda futebol, eu corro, então eu não perdi nada do que eu fazia antes da amputação. Eu continuo fazendo sempre as mesmas coisas, independente se eu estou com prótese, sem prótese. Thaís é exemplo de superação e amadurecimento. Forte e determinada, leva a vida numa boa. Como é bonito a gente ver um sorriso como esse, uma lição de vida, uma lição de superação. Isso e muito mais, hoje nós vamos aprender aqui no Vida e Saúde. Eu quero convidar você, vamos acolher, peço licença aí, vamos acolher o nosso amigo, Dr. José André. Doutor, seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutor. Seja muito bem-vindo, viu? A honra é minha estar aqui presente, discutindo sobre um assunto que eu tenho enorme paixão. Eu quero contar para você, e eu tenho que fazer, nós estamos acompanhando aí no Rio de Janeiro os Jogos Paralímpicos, e o doutor José André teve lá no Rio de Janeiro, porque é da área, e tem que
tem que ajudar, assessorar, acompanhar, enfim. Qual foi a sua sensação, doutor, estando lá, vendo essa realidade, doutor, assim? É incrível. Nós estamos com 8 atletas do Instituto representando o nosso país. Eu me senti na obrigação de estar lá presente para acompanhar esses atletas e muitos outros. E a energia é muito boa, o respeito entre os atletas, a superação, né? Superação. Às vezes a gente tem pequenos problemas e fala, nossa, e você vê muitos sequelados, cadeirantes, amputados de membros superiores, de membros inferiores, felizes, sorrindo, competindo, fazendo esporte. É incrível, é uma energia muito boa. É uma lição de superação, não desistir, né, doutor? Ou seja, não ficar assim no rio da amargura, mas assim, ou seja, diante daquela situação, da nova situação, eu não digo, pode ser algumas limitações, enfim, como superar, como vencer, né, essa nova fase da vida. E o senhor viu tudo isso lá. A gente vê isso lá, doutor. A energia é muito boa e hoje a amputação ela não pode ser vista como uma derrota. Existem várias causas de amputações. E no caso de uma doença, nós vimos agora no VT de uma amputação por tumor. Então, no caso de uma doença como essa, ou doenças por infecção, doenças vasculares, diabetes, enfim, a amputação ela deve ser vista como um tratamento para resgatar a funcionalidade. São centenas, milhares de casos de pacientes, às vezes com um trauma importante, trauma ortopédico, que ficam com o membro sequelado, sem função. E muitas vezes a prótese dá a oportunidade dessa pessoa voltar a ter uma vida normal, voltar a caminhar bem, voltar a se divertir, a dançar, fazer esporte. Então a amputação ela não pode ser vista como uma coisa muito ruim, e sim como um tratamento e uma possibilidade de resgatar a função e permitir, né? É a vida que continua, doutor. Ou seja, se de repente a gente viu o caso da Thaís, que hoje é uma atleta, a gente viu assim, é bonita, é linda, é nova, enfim, e cheia de vida, cheia de energia. Então, de repente, assim, chega num determinado momento, ou fica com o membro e tem consequências piores, até mesmo um óbito, ou amputa-se para a pessoa continuar a viver, né? Sem dúvida. Doutor, a gente vai chegar em todos esses passos, assim. Como é que doutor, assim, o senhor é fisioterapeuta, é da área, enfim, diretor de um instituto de prótese e órtese aqui em Campinas, enfim, Campinas e São Paulo. Agora, doutor, assim, quando chega o paciente tem que dar notícia, eu preciso amputar a tua perna. Como é que doutor? Olha, ou um membro na perna, ou um membro, enfim. A informação, ela é muito importante. Se algum membro da equipe multidisciplinar chega e não prepara essa pessoa que se acidentou ou que tem uma doença, é um choque para o próprio paciente. É um trauma enorme, né, doutor? Para os familiares, para os amigos, porque com a falta de informação, essa pessoa fala, o que vai ser da minha vida? Né? Eu sem um membro, sem uma mão, sem um braço, o que vai ser da minha vida? Como as pessoas vão me aceitar, vão me ver? E se nós colocarmos de uma outra maneira, né? Mostrar que existe, primeiro, a possibilidade de resgatar a função, de voltar a viver sem aquela doença e usar toda essa tecnologia que existe hoje para permitir volta às atividades, voltar a ter a sua vida normal, essa pessoa aceita mais facilmente. Acredito que no início é difícil. E tem aquele período do luto, da negação. Explica isso, doutor. Luto ou seja, a sensação da ausência do membro? A ausência do membro, a pessoa não consegue muitas vezes olhar no espelho e se ver sem um segmento. Não é o que ela faz da negação. Mas hoje a mídia tem ajudado muito. Hoje você vê amputados fazendo esporte, passeando em parques, com a família indo numa praia. Então, hoje ficou um pouco mais comum essa questão da acessibilidade do amputado com uma prótese. Então, fica mais fácil aceitar isso. Vencer essa barreira, né, doutor? Sim, é o primeiro passo. O primeiro passo para qualquer amputado se reabilitar é superar a perda do membro e estar disposto a resgatar. Doutor, o senhor falou da questão do luto, né, não é desfazer-se de um membro, ou seja, você tem que trabalhar a tua mente, ou seja, por isso que a ajuda, né, psicológica é fundamental, né, doutor? Porque é ali que você tem que trabalhar, é aqui que você tem que
é uma nova fase, é uma nova situação, mas você tem que também trabalhar a aceitação dessa nova fase aqui na cabeça. Porque se olhar no espelho sempre e se lamentar e aí vive numa depressão, vive numa tristeza, numa angústia, numa dor infinita, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que o sucesso num processo de reabilitação é sustentado por 3 pilares. Um bom paciente, uma boa prótese e um bom programa de reabilitação. Então, se um desses 3 pilares estiver instável, o processo de reabilitação nunca vai ser perfeito. Então, o que é um bom paciente? Um bom paciente é aquele paciente que aceitou a amputação, que está disposto a se reabilitar. Não importa se é uma criança, se é um idoso, se essa amputação é abaixo do joelho ou amputação ao nível do quadril. Esse paciente, aceitando a amputação, estando disposto a se reabilitar, a gente já deu um grande passo. Já deu um grande passo. O doutor José, tem essa situação também dessa dor fantasma. Às vezes a pessoa não tem mais a mão, não tem mais aquele membro, mas assim, como ela tem a consciência de que tinha, então ela sente assim a sensação de que está coçando, que está mexendo. Essa é como superar essa dor fantasma, doutor? São 2 situações. A sensação fantasma, que é a sensação do membro que inexiste. Mas a nível cortical, no cérebro, tem a representação daquele segmento e tem os nervos aferentes e eferentes que levam a informação até ele. Então o paciente, de fato, ele sente o membro amputado, às vezes sente o membro numa posição desconfortável, sente uma coceira. Então isso é a sensação fantasma. E a sensação dolorosa é a dor fantasma. À medida que nós começamos a manipular esse coto, fazer a preparação para uma protetização, e esse paciente começar a iniciar o trabalho de marcha ou do uso de um membro superior, essa dor fantasma ela vai reduzindo, vai diminuindo. E a sensação, é interessante, a sensação fantasma, ela pode ser mantida pelo próprio paciente. Se ele usar o segmento para poder fazer a contração do segmento amputado, ele pode manter essa sensação viva. Então, ele sente o segmento amputado. Isso não é ruim. Entendi. Isso não é ruim. A dor fantasma é ruim. A dor fantasma limita. E ele não tem como tirar aquela dor. Mas, novamente, você começa a trabalhar, a manipular esse paciente e essa dor vai lenta e progressivamente desaparecendo. Gente, olha que interessante hoje, é um assunto, é muito interessante, é pertinente, estamos vendo esta realidade acontecendo no país, a gente se comove aí quando vê aquele atleta que não tem as pernas, enfim, que não tem os braços, mas está nadando, nossos atletas brasileiros dando um show aí, né? Nós temos assim o nosso Daniel Dias. Assim, e outros tantos, né? A Thaís, como a gente viu aí, dando show de superação, é muito bonito. Eu vou chamar o nosso intervalo, na sequência vamos continuar sobre esse assunto. Se você conhece alguém, de repente alguém que está nessa fase de não aceitação, vamos ajudar essa pessoa? Então mande um e-mail para a gente, ligue para essa pessoa no intervalo, para que a gente possa também, através das orientações do doutor aqui, ajudar essa pessoa. Esse é o Vida e Saúde, e por ser seu, volta já só para você. Sai daí.